Olá, galera! Mais um podcast aqui na área, Pod Mais Mulher, podcast da empreendedora de sucesso. E nessa mesa de milhões, sempre a gente fala, né? Mais uma empreendedora de sucesso que a gente vai ver que nada é por acaso, né? Então, hoje a gente está aqui com a Fernanda, mais conhecida como Carioca aqui em Brasília. Seja Tudo bem. bem-vinda, Fernanda! Obrigada, Lari. Primeiro agradeço o convite, viu? É uma honra poder estar aqui participando nesse pod com vocês. E aí a gente estava até fazendo uma prévia aqui antes, é tão legal conhecer a história da pessoa mais profundo, porque a gente sabe ali meio do meio pro fim. E aí, como é que foi a origem? Então explica um pouquinho pra galera quem é a Fernanda, o que que hoje ela faz e depois a gente vai lá pra origem de quando a Fernanda desabrochou aí no mundo do empreendedorismo. Então, eu costumo dizer que a Fernanda é uma estrelinha colocada por Deus aqui que veio para brilhar, né? E aí, no decorrer, vocês vão entender um pouquinho por conta de toda a história que eu percorri para chegar hoje, sendo conhecida como Fernanda Carioca, né? Em Brasília. É engraçado que meu filho até brincava, mãe, você tem que se candidatar, né? Porque as pessoas falam, quem é? Não sei, desculpa, mas eu falo com todo mundo. Mas realmente o nome Carioca ficou muito conhecido em Brasília, de um evento que eu fiz agora, de 2013 a 2017, eu fui produtora geral do Flamengo, né? Então ali o nome explodiu. Mas antes a Fernanda já veio sendo conhecida. Quando eu cheguei em Brasília, eu não sei se você sabe, eu sofri um acidente, meu filho tinha 9 meses, e eu vim para Brasília por conta de trabalho, do marido, enfim, com um filho de 9 meses no colo. E quando eu cheguei na rampa do Conjunto Nacional, levei um tombo, deu fratura semi-exposta, Nossa, enfim, foi. E ali eu fiquei entre cadeira de roda, muleta e fisioterapia, eu fiquei 1 ano e meio para me recuperar. E eu sempre fui uma pessoa muito proativa, muito agitada, muito útil, né? Se não para o trabalho, para casa, para o filho, e ali eu tive que me sentir totalmente inútil, por não poder me mexer, por uma bobeira de não querer fazer cirurgia, né? Então eu fiquei esse tempo todo porque eu não quis cicatriz. E aí, quando eu voltei, só voltando um pouquinho atrás, a Fernanda começou como manicure aos 13 anos. Minha mãe não deixava eu trabalhar, fazer nada, mas eu queria o meu dinheiro. E eu fazia unha. De 13 a 15 anos, eu fiz unha durante 2 anos, assim, do meu bairro inteiro. Quando eu vim para Você é da Brasília, onde? eu sou do Rio de Janeiro, Mas é Del qual bairro? Castilho. Eu Ah, sou carioca da gema, né? Eu sou aquela do. Sou da Nutella gema. não. Eu sou a vulva suburbana, e literalmente suburbana, que eu morava na esquina da suburbana, na É? Avenida Suburbana. É. Então não é Nutella não, é raiz Na, mesmo. aqui é raiz, amiga. E aí quando eu me vi de muleta, eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa. Aí eu falei, eu vou fazer unha. Meu marido quis morrer, né? E eu falei, eu vou fazer unha. Eu mesmo fiz os cartõezinhos e tal, e comecei a botar nas caixinhas de correio. Resumindo, voltei a fazer unha. E aí eu comecei a me sentir útil, rapidamente eu melhorei, fisioterapia andou melhor, porque quando a sua cabeça tá É. bem, o resto vai, né? Sim. Então tudo andou melhor. E aí teve um lançamento, meu esposo é da área da construção civil, e teve um lançamento de um prédio, que hoje eu moro, inclusive, na quadra dele. Ele, vamos e tal, e eu precisava sair de casa, eu falei, vamos, então vamos. E eu fui. Cheguei lá, eu vejo as recepcionistas. Aí eu, lógico, né, cheguei perto de uma, oi, tudo bem? Eu queria saber como é que eu faço para trabalhar como recepcionista. E a menina, hoje também é uma empresária super conhecida, ela entendeu que eu queria contratar elas. Ah, Eu falei, não, gente, calma aí, eu quero ser vocês, junto com vocês. Aí veio uma que tem anos aqui em Brasília, Fernanda também, e falou, não, me dá o seu telefone e tal, e quando tiver alguma coisa eu te ligo. Eu falei, tá bom. Eu falei, será que vai? Vamos ver, né? E aí ela me ligou para um evento de recepcionista plenário. Eu nunca tinha ouvido falar o que que é plenária, só sei gente. que eu vou, né? Quero trabalhar. E uma coisa assim que as pessoas, por exemplo, reclamam muito, né? O pessoal reclama muito, não tem trabalho, mas eles não querem trabalhar. Porque trabalho tem, basta você querer, né? E aí eu peguei, eu lembro até hoje que eu vim do Rio, como eu te falei, eu fazia blitz, sampling, eu ganhava 200, 300 reais por evento, eu fazia 2, 3 por dia. Então, no Rio tinha muito. Hoje não é mais assim, engana-se quem é, tá? É. Hoje não é. Mas era, na minha época era. E aí
Quando ela me falou o cachê, eu quase caí duro, porque eu lembro que era R$ 60. Uhum. 12 horas de trabalho. Ai, gente, ó, me respeita que eu já fiz esse trabalho. Pois é, me Muito respeita. tempo. 12 horas, e detalhe, em pé. Aham. Eu não tinha terno preto, tinha que ser terno preto. Ou seja, ainda Não tive dá que nem pra investir. comprar os R$ 60, não pagava nem o terno. Não pagava nem o terno, mas eu tive que investir, porque era Aham. aquilo que eu queria. E aí falou plenário. Eu falei, tá. E assim, eu sou aquele tipo de pessoa que eu nunca digo não. Não sei. Vamos ver. Uhum. Vamos atrás do sim, vamos aprender. Então, eu só perguntei para ela, Fernanda, eu faço agora. O que é plenária? Porque eu Porque eu acho quase fui no acompanhante lá do que eu cabelo quase preto. fui no acompanhante aos 17 anos. Porque eu vou lá ver o que que é. Tem coisa que não vale a A minha pena. mãe não está aqui para me socorrer. Mas e aí, que é isso? Aí ela falou, não, é para você compor mesa. Eu falei, gente, compor mesa? Eu não tenho etiqueta para isso. Ela, não, Fernanda, são palestrantes. Aí ela me explicou o que era plenária. Eu falei, então tá bom, partiu plenária. Uhum. Fui lá, era no Parque da Cidade, porque quando eu cheguei existia muitos eventos no pavilhão do parque. Aham. Hoje não mais, É. mas eram muitos. E aí era no pavilhão do parque, cheguei lá, parecia uma pinguim de geladeira, né? Coque, porque na época era coque, brinquinho pequeno, toda de preto, fui eu para plenária. E graças a Deus, como tudo que eu faço, eu me empenho, eu sou muito exigente, comigo principalmente. Eu dei o meu melhor e dali eu já comecei a ter outras, só que só me viam com plenária. Eu odiei fazer a tal da plenária. Uhum. Mas tudo era plenária, plenária, e eu fui fazendo vários. E aí vem o porquê carioca, né? Primeiro, lógico, porque eu sou carioca da gema. Mas eu fiquei tão conhecida em Brasília, com plenária, com eventos, tanto quanto a menina que me indicou, que tinha mais de 20 anos de Brasília, né? Uhum. E aí as pessoas falaram, não, a Fernanda. Qual a Fernanda? Ah, carioca. Ou então, carioca. Não, a outra Fernanda, Maria. Aí, tá. Então, eu fiquei como Fernanda Carioca por conta disso, porque graças a Deus eu sobressaí. E aí, cara, é aquele negócio. Eu não queria ficar em plenário, eu não queria ganhar R$ 60 por diária. Mas eu precisava passar por aquilo ali, Uhum. para eu poder entrar no meio, né? Para eu poder estar. Não, gente, tudo eu falo é o pico e vale, né? Hoje eu também trabalho com eventos. Se eu não tivesse passado por R$ 60 em pé, na porta, cuidando de lista, gente. Talvez, exatamente, talvez você não estivesse aqui, né? Não? Com certeza. Então, assim, tudo tem que ser tirado o lado bom, né? Sim. E por incrível que pareça, até hoje tem gente que oferece R$ 60, tá? Uhum. Para pagar em 40 dias. Uhum. Ainda tem isso. Enfim, e aí eu comecei a buscar outras coisas. E eu vou te falar, vou ser bem sincera, eu comecei a buscar outras coisas. Na verdade, eu nunca busquei. Por isso que lá no início da conversa eu falei que eu sou uma estrelinha que Deus botou para brilhar. Eu nunca busquei. Talvez esse seja um defeito meu. Porque se eu tenho tudo que eu tenho hoje, se eu sou a pessoa que eu sou hoje, sem buscar, imagina se eu buscasse. Aí ninguém segurava, Fica a dica. né, gata? Fica a dica, ninguém segurava. Agora, com mais mulher, eu tô começando a enxergar, entendeu? Mas, enfim, eu nunca busquei. Então, mas Deus foi me dando as oportunidades e eu nunca dispensei, né? Igual a história do barquinho. Deus me ajuda. O barquinho passa e tu não vai porque Deus vai me ajudar. Não, a oportunidade vinha, eu agarrava. Eu falei, é coisa de Deus. Se Deus mandou, é para mim. E a minha vida toda foi assim. E aí, aparecendo as oportunidades, e eu fui. Quando eu me peguei aqui, no Rio, eu nunca tive necessidade de abrir empresa, né? O Rio era tudo muito informal. Mas em Brasília, por ser governo, tudo tinha que ter nota, tudo nota. E eu não tinha a menor vontade de abrir uma empresa, porque eu não queria ser sócia do governo, essa é a verdade, né? E a gente é. E aí eu pegava nota com colegas. E aí é o rolo doido, né? Porque quando você pega a nota com colegas, o dinheiro cai na conta do colega. E aí o colega deixa de ser colega, né? Porque cresce o olho, não quer te pagar. E aconteceu uma situação assim, que o cara tentou me enrolar, mas eu, como carioca da gema, não passo ninguém para trás, né, Lari? Mas também não aceito ser passado. E aí, como boa carioca, fui lá, recebi meu dinheirinho. E aí eu falei, chega, não quero mais ficar na mão de ninguém. E aí, em 2011, eu resolvi abrir a empresa, né? Eu abri como MEI. Hoje a minha empresa é limitada, mas eu abri como MEI. E aí o cara perguntou, nome, a razão social é o nome da pessoa, como MEI, né? Nome CPF. Sim. Agora o nome fantasia. Eu falei, sei lá, tem que ter?
Que é? Tem, Nem tem que pensei. ter o nome fantasia. Sua empresa vai chamar Fernanda? Eu falei, cara, bota carioca. Vou mexer em time que tá Não, ficou ganhando? muito legal, Ficou carioca. legal, né? Aham. Então, eu falei, não, então bota Carioca Eventos. Então, o nome fantasia ficou Carioca Eventos. E aí, com a nota fiscal, eu comecei a deslanchar. E, de novo, eu volto, eu nunca busquei. Eu sempre fiz o meu melhor. Em tudo que eu E por faço, eu si sempre só, tentei. sabe o que eu vejo muito assim, em todas as áreas, não tem grandes pessoas que se destacam muito. Um pouquinho, É, o que destaca, igual você falou, não precisava buscar, não porque precisava buscar. dentre, não era falta de mão de obra, era uma mão de obra que É, resolvia, né? e Lari, na verdade, é isso. É porque o que que acontece com o ser humano? Minha visão, tá? Não estou dizendo que é isso. Mas as pessoas é contratada para lavar uma xícara. Ela só vai lavar a xícara. Ela não vai fazer nada mais. E eu Uhum. sempre entreguei a mais do que. Então, se eu fui contratada para lavar essa xícara, eu lavava, verificava se estava bem lavada, secava e entregava para o cliente sequinha. Então, assim, as pessoas não querem dar o a mais, mas elas querem tudo a mais. Uhum. Então, voltando à história dos R$ 60, eu fui por R$ 60, nunca reclamei. Chegava em casa, falava horrores com meu marido. Ai, meu pé doendo, R$ 60, que absurdo. Eu ganhava 300, enfim. Mas, no evento, eu estava ali como se eu estivesse ganhando R$ 600, Uhum. fazendo o meu. Eu não aceitei. Eu não estou tirando vaga de alguém, então eu estava ali dando o meu melhor. Se era por 60, se era por 600, eu estava ali, porque eu quis. Só que nesses mesmos eventos eu vi as pessoas lá só detonando E morcegando. e morcegando. Era. E isso eu tive na prática quando eu virei a empresária. Uhum. Né? Eu não ligava, porque quando eu tinha os grandes eventos, né, como o Flamengo, por exemplo, cara, eu tive que trocar número de celular, porque aí era tanta gente ligando. E às vezes eu até sabia que a pessoa não ia falar, ó, vou te dar uma chance, vou te botar, mas é para trabalhar. Tem certeza? O cachê é tanto, você vai querer? Não, quero, tá ótimo e tal. E detalhe, tá? Eu sempre paguei, fui eu que lancei em Brasília pagamento à vista, após o evento, porque a cultura de Brasília era R$ 60 para 40 É. dias, né? Virava um salário ali, Virava né? um salário. Se você Era trabalha muito, muito. no outro mês você tinha um saláriozinho bacana. Aham. Mas não tinha aquele negócio do na hora, né? E eu lancei isso em Brasília e eu comecei a chamar as pessoas e pagando no final do evento, porque eu acho assim, se eu valorizo e motivo, automaticamente eu acredito que ele vai se sentir motivado a vestir a minha camisa melhor do que ele veste a do Sim. E concorrente, se o né? outro demora a pagar e você paga na hora, quem é que vai querer, né? Quem é que vai. Exatamente. E detalhe, não pagava menos que o outro, né? Uhum. Então, mais vantagem ainda. Mas ainda assim eu passei isso dentro de RHs meus, que as pessoas ligavam, imploravam pela vaga e quando ia, não precisava nem se empenhar, bastava fazer o que foi falado. Uhum. Porque todo mundo diz, quem me conhece sabe, eu sempre pinto o bicho pior do que ele é. Então eu te dizia que era um horror. Porque se fosse mais brando, você ia sair de lá feliz. E se fosse realmente horror, você não podia dizer que foi enganada pela carioca. Uhum. E ainda assim as pessoas. Então, assim, muitas pessoas hoje, da minha época lá atrás, que eu vim fazer plenária, continuam como recepcionista hoje. Será que é porque quer? Será que é porque. Ah, coitada, não teve Não tem a oportunidade? visão maior de ficar Não ali, teve a né? visão, É. exatamente, né? Não desmerecendo, porque hoje também eu faço de recepção, tá? Eu Uhum. não deixei de ser recepcionista. Eu acho que isso está no sangue, a gente não para. Mas eu acho que a gente não pode ficar estagnada, né? Eu Uhum. acho que o problema é esse, estagnar. Ficar parada naquela mesmice, né? E aí, e aí eu falo pra caramba, você viu que eu voltei e Mas continuei? assim, mulher desse jeito. Mas, enfim. E aí a Carioca veio em 2011, Uhum. eu abri a Carioca para poder ter a nota para dar para os clientes. 90% dos meus eventos foi espelho desse meu comportamento em campo, né, nos eventos que eu fazia, e os clientes iam me indicando. Aí eu achei uma agência aqui que fazia muita ação, muito parecida com o Rio. Não na praia, porque o quadradinho não tem Ai, não praia, tem. né? Infelizmente. Mas fazia muita essas ações de lojas, sabe? Negócio de quando lançou os chips, os mini chips, Aham. tinha equipe fazendo auê nas lojas de rua. E aí eu
comecei a ser supervisora dessa empresa. Qual que era? A Interativa, Ah, da Fernanda. Aham. E aí eu comecei a ser supervisora dela e tal. E aí a Fernanda se desgostou de evento, parou com o evento e foi embora de Brasília, enfim. Até que em 2013 ela me liga e fala: amiga, um amigo meu me ligou e me pediu para fazer a produção do Flamengo, só para apoiar ele. Mas eu não quero mais saber disso e eu indiquei você. Eu falei, tá bom. E aí tinha um brasileiro do meu filho nessa história, né? E aí o cara me ligou: e Fernando, tudo bem? E eu falei, tá, deixa eu entender o que que é. Aí ele falou, não, eu só preciso de uma produtora, alguém que conheça a cidade, para poder... Ah, eu preciso de um parafuso. Onde é que compra um parafuso? A produtora vai lá, Fernanda, compra um parafuso. Então eu fiquei para ser a produtora de apoio dele, né? E aí eu estava indo para São Paulo, em Indaiatuba, para o brasileiro de hipismo do meu filho. Falei, cara, não precisa que seja eu, né? Mas aí eu deixei tudo organizado, falei, ó, eu não posso, expliquei para ele, também estou no esporte, mas não futebol, mas estou indo agora para um campeonato. Mas como é uma coisa muito simples, eu vou te deixar uma pessoa da minha confiança e qualquer coisa a gente vai se falando por telefone e tal. E aí aconteceu lá, e tudo que ele me pedia, Fernanda, é isso. Eu falava que ela não souber, eu orientava e tal. Resumindo, ou seja, me pedem a caneca, eu entrego a caneca completa, né? E eu fui dando esse suporte para ele, mas sem a menor ideia e pretensão. É só mesmo porque é meu. Eu gosto, se eu me propus, de fazer o máximo. E aí eu fiquei 3 dias em São Paulo, e ele me ligou e falou, Fernanda, sua empresa é legalizada? Eu falei, por quê? Você vai precisar de nota? A boba, né? Vai precisar de nota? Não, eu tô aqui, eu tô pensando numa coisa. Eu falei, o quê? Ele falou, você faz a operação total para mim? Eu falei, peraí, que de futebol eu só sei que tem 11 pernas gostosas de um lado, 11 do outro, três juízes e uma bola. Agora, o que é a operação total? Não, se precisar contratar 500 pessoas, você contrata? Não, pessoa eu contrato. Eu falei, Roberto, eu tô em São Paulo, vou voltar. Não, o jogo já é domingo. Meu Deus. Falei, vamos fazer o seguinte, eu contrato as pessoas, eu boto as pessoas todas aí, no domingo eu tô aí. Porque hoje eu não ia deixar sob comando de ninguém uma coisa tão grandiosa, né? E assim Isso, eu fiz. gente, ó, tá vendo? Clima da hora, né? É surreal. Não dá tempo Isso foi na terça-feira. respirar. Eu falei pro meu filho depois vai ouvir esse podcast. Mas eu vou ter que falar. E aí o meu filho, infelizmente, ele caiu, foi eliminado. Aí eu falei, filho, agora você não tem mais chance, então partiu Brasília. Não, eu quero ver os amigos. Eu falei, não posso ver os amigos, a mamãe tem trabalho. Aí ele, você torceu para eu cair? Eu falei, de forma, eu juro que não. Mas já que aconteceu, ó Deus aí na minha vida. E aí nós voltamos. Cara, eu voltava, meu marido tinha que parar na estrada para eu poder falar com as pessoas. Mas o que eu fiz? Eu não ia conseguir... E seu marido, porque assim, a gente fala muito de empreendedor e tudo, e o que o marido acha disso tudo? Ele acha que você é doida, ou não, é normal? bem isso. Não, ele acha que eu sou doida. Ele fala assim, você vai pegar mais isso? Eu falei, vou. Você não vai dar conta? Vou. Mas assim, o meu marido é muito parceiro, Lari. Não sei se você chegou já a vê-lo no campo comigo. Ele não faz a operação, mas ele está ali para dar suporte em tudo, né? Eu sempre costumo dizer que se Deus me guarde a gente se separasse, outro marido eu arrumo fácil. Agora, outro companheiro e parceiro já é mais complicado. Porque a vida de produtora de evento não é uma vida fácil. Não tem uma rotina, não tem, né? Não tem nada que você organize, é totalmente desorganizado, né? Então, e a gente tenta organizar, a né? gente tenta ali organizar aquela bagunça que no final sai organizado, mas não é Os organizado. bastidores, né? Ninguém sabe. Exatamente. E é difícil, porque, voltando ainda no Flamengo, meu marido, você imagina eu, uma única mulher, comandando todo um estádio. Então, assim, eu ficava dentro do estádio com mais de 20 homens sozinha. Imagina se o marido não apoia, não aceita, não concorda. A complicação, né? Então, assim, tem que ter muita cabeça, tem que ter muita confiança. E ele, nesse ponto, era mais difícil entender, o filho entender, fazer o filho entender, do que o marido.
Mas, graças a Deus, a gente conseguiu. E nesse primeiro jogo aí do Flamengo, deu tudo certo? Como é que foi? Muito Cara, aprendizado. a gente. Aí eu falo, realmente eu sou louca. Eu sou louca. Mas Eu o povo realmente. todo louco. Não, realmente eu sou louca. E assim, foram no E primeiro chega um momento jogo. que pegou, como é que vai sair? Já pegou. Aí Cara, e eu resolve. não vou, eu não dou ré. Eu não dou, eu não consigo, sabe? Eu acho, eu tenho isso. Não sei se isso é um tipo de orgulho, eu não sei o que que é, mas eu tenho isso. Se eu falei que eu faço, eu tenho que fazer. Então eu vou dar meu jeito, mas eu vou fazer. E eu sei que eu passei a noite toda na estrada, voltamos, aí eu cheguei no sábado. Aí no sábado eu vim e domingo, sábado eu já estava no estádio para tentar entender o que que eu ia fazer. Mas o Roberto, que não está mais no Flamengo e hoje não está mais no Brasil, ele foi um professor, assim, ele era desse tipo, sabe? Ele gostava de ensinar e de passar. Então, ele sabia da minha inexperiência nessa parte e ele não poupou explicações e ensinamentos. Então, hoje eu acho que ser a produtora que eu sou hoje de grandes eventos, que poucas pessoas hoje têm Uhum. certificação de grandes eventos, né? Eu fui a primeira a encher aquele estádio ali com 80 mil pessoas com certificação. Eu só tenho a agradecer esse cara, porque foi graças a ele, né? E o primeiro evento foi uma loucura, foi alambrado caindo na minha cabeça, porque aquela correria eu não sabia que eu tinha que ter cuidado com o alambrado, entendeu? Ele estava na minha frente, eu passava, ele caía, enfim, foi um horror. Mas as 200 e poucas pessoas estavam lá, na bilheteria, na catraca, no Posso Ajudar, em tudo que é lugar tinha gente. A operação saiu legal. E aí, no segundo jogo, ele já derrubou todos os fornecedores, ele falou, eu quero que você opere geral. Bora. Eu falei, se tu quer. Seu filho não, que não sabia de nada, agora já sei o caminho. Eu falei, se tu quer, tu confia? Ele falou, eu confio. Eu falei, pois então, se tu confia, quem sou eu para não confiar? Bora. E dali eu comecei toda a parte de Gente, contratação. quem tá no meio sabe que isso é loucura É de loucura. pegar isso. É loucura. Sem querer. Sem querer puxar sardinha, mas não é qualquer um que aguenta o É. rojão, não. E assim, você passa. Eu costumo dizer, antes de eu falar o que eu vou falar, eu costumo dizer que hoje eu acho a geração muito mimimi, né? Uhum. Eu acho que está muito demais. Tudo agora é. Não pode. Mas você passa preconceito, você tem que saber lidar com isso, né? Eu tive uma situação, acho que foi no terceiro jogo, que hoje até é amigo meu. Um capitão lá, eu quero falar com o produtor, porque o meu coordenador ainda não tinha conseguido botar todo mundo nos portões e estava andando com o carro, Uhum. depois do horário permitido. Estava andando com o meu carro. Eu quero falar com o produtor, e segurança me chama, e eu naquela correria, não dá para atender, e pai, é a polícia. Eu falei, tá bom, pede para esperar, mas diz que não pode e tal. Tá bom, vamos lá ver o que esse abençoado quer. Aí eu desci do carro, pois não. Aí ele, eu quero falar com o produtor. Eu falei, pois não? Você que é a produtora? Eu falei, eu sou a produtora. Não, eu quero falar com o produtor geral. Eu falei, meu amigo, você está falando com ele, qual é o problema? Tem que ser ele, já. Ele Tem está que ser falando o com homem. ele, entendeu? Ele com uma peruca. Aí ele, não, 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 não. Aí ele ficou sem graça, porque ele viu que eu entendi, ele esperava um homem, estava na cara que ele esperava um Aham. homem, um bruto. Falei, gato, eu só nasci mulher por distração de Deus. Ele sovou homem, amassou homem, e na hora de botar na forma, alguém distraiu, ele botou na mulher. Pode ficar tranquilo, tá falando com ele. E de lá para cá, ele falou, eu expliquei, enfim, a situação foi resolvida, hoje somos até amigos. E, então, assim, a gente sofre esse preconceito dos próprios amigos, né? Uhum. Na brincadeirinha, ai, como é que o Vilmar deixa? Só tem homem lá. Mas, assim, você traz uma experiência, uma bagagem, quando você se abre para as coisas, quando você se permite, quando você faz a sua família entender e te apoiam. Então, assim, É, nada bala, né? sim. Então, preconceito tem, problema de quem tem o preconceito. Eu Aham. penso assim, né? Problema Sim. de quem teve o preconceito. E graças a Deus foi graças a esse time que sempre foi o meu do coração, não é por conta da produção, sempre fui flamenguista, e é por conta desse time que aí a Carioca ficou realmente, explodiu no mercado de Brasília. Hoje, você fala Carioca, gente, muita gente conhece, Uhum. né? Gente que a gente nem imagina é conhecida.
Então, E como é que tá esse mundo de evento? Tá voltando depois da pandemia? eu Como acho é que que tá? sim. Eu acho que agora, depois da pandemia, esse ano de 2023 está prometendo muito. Uhum. Orçamento a gente tem Sim. bastante. Quero ver se a execução chega. Aham. Mas tá voltando bastante forte. Eu acho que para 2023, 2024 a gente vai ter grandes oportunidades, grandes eventos, né? Uhum. Tomara. E essa questão de você sempre foi empreendedora, ou você tinha essa questão, eu quero trabalhar para mim, ou foi acontecendo na sua vida? Como é que foi isso tudo? Tudo na minha vida foi acontecendo, Lari. Tudo. Nada eu planejei, né? Tanto é que eu tenho até dificuldade de planejamento mesmo, né? Hoje a Uhum. gente ouve muito, eu ouço muito falar, porque tem que planejar, porque tem tudo é Fazer a planejamento. meta dos sonhos, a lista do que vai acontecendo, do dia. Gata, comigo nunca rolou. Quem sabe eu Os ainda sonhos tenho chegaram antes da planejamento. o sonho chegar antes do planejamento. É tipo isso, né? Comigo nunca rolou esse negócio de planejar. Eu confesso um pouquinho que eu queria ter um pouquinho mais de rotina, um pouquinho mais de planejamento, Uhum. mas comigo é tudo na porrada. Tudo assim. Apareceu, pintou, eu acho que é Deus que mandou, então eu pego e agarro e E vamos. vamos. Né? Hoje eu tenho a Carioca Eventos, né? Desde 2011 oficialmente, mas a parte de eventos eu atuo, acho que vai fazer, não vou ter contabilidade, vai fazer 30 anos. 30 anos que eu tenho a Carioca Eventos nessa parte de eventos, né? E aí, há 5 anos atrás, como eu falei um pouquinho, o Felipe é da área do esporte, né, do hipismo, Uhum. e Ele eu continua, Fê? Como é que tá? Uhum. continua, hoje está lindo lá no Rio de Janeiro dando Ah, é? aula, Ele mora lá, não sabia mora não. lá, está morando no Rio, está com cliente, está montando ainda, está como Hum, atleta e profissional agora. hum. Está lá, feliz da vida, graças a Deus. É o resultado que a gente tem, que venceu como mãe, né, na Sim. educação, enfim. E ele era do esporte, a agenda do Felipe era muito cheia, né? Então ele tinha reforço, porque nunca gostou de estudar. Corta isso. Nunca. Então ele tinha esporte, ele tinha colégio, ele tinha reforço, ele tinha tudo. E a mãe, além de produzir os eventos, era mãe turista. Então ficava naquela loucura, leva para lá, leva para cá, reclamava horrores. Aí, quando ele fez 17 anos, começou a falar de dirigir, que 18 anos vou tirar a carteira. Aí eu falei, ai, que bom, graças a Deus. Chegou os 18. Eu falei, agora lascou, não vai precisar de mim para mais nada. O que eu vou Síndrome do fazer? ninho vazio, né? Eu falei, e agora? Aí, nesse meio, olha como é que é coisa de Deus. Aí, nesse meio termo, eu lá, eu falei, cara, não vou mais precisar levar, vou sentir falta disso. A presidente da Ípica, o restaurante da Ípica estava fechado, e Uhum. ela sabia que eu atuava com a parte de buffet, né, da Carioca Gourmet, olha que imaginação fértil, tudo carioca. E aí, É a rede carioca, é uma, aquele é abraçal uma, lá, a rede tá virando uma carioca que host. vende carro carioca. E É pra que tipo mudar o isso, nome, para sim? que mudar o nome? E aí ela me convidou para assumir, né, para Aham. ser concessionária na Ípica e assumir o bar. Eu ainda relutei e tal, falei, ah, não sei se eu quero mexer com restaurante. Só que aí veio, cara, a maneira que você tem de ficar na Ípica sem o aborrecente, falar, tá me olhando. E eu ficava perto dos amigos, né? Uhum. E aí acontecia um evento final de ano, que todo ano tem. Eu olhei para ela, ia ser 15 dias depois, tá? Eu olhei para ela e falei assim, tá bom, Deva, eu aceito. Mas se for para abrir agora no indoor, ela falou, tu é louca? 15 dias para o indoor, você não vai conseguir. Eu falei, Tu não sabe o que você tá falando. falei, quem opera um Mané Garrincha com 80 mil não vai operar um restaurantezinho para 1.000 pessoas? Falei, gata, se for para abrir, eu quero abrir agora para o indoor. Aí ela, tu que sabe, se tu der conta, 15 dias. Organizei tudo e tal, e no indoor estávamos abertas com o Carioca Bar e Cozinha. Uhum. Isso aí que Mais ano um que... Carioca. Foi em tem 5 anos, então 2018, Uhum. né? 2018, o Felipe estava indo fazer 18, 2018. E aí eu abri, final de 2018, o Felipe faria 18 em 2019, né? E aí, minha amiga, eu abri o Carioca Bar e Cozinha. Então, hoje a gente tem a eventos e tem o Carioca Bar e Cozinha, onde vocês
estão gostando lá do A espaço. gente já tá invadimos do carioca. Por favor. Eu nem gosto do ar carioca, né? Invadiu o carioca. Fala assim, ó, que sangue carioca corre nas minhas veias. Corre, você Meu tem? pai é do Rio, é. Ah, legal. Conhece o Rio lá? Sim, É bom desde que eu demais. nasci, eu vou lá todos os anos. O Rio é muito gostoso, Maravilhoso. né? Realmente é. E o que que você espera assim, daqui pra frente? Vai continuar fazendo eventos? Conta um pouquinho essa questão do buffet. Porque assim, gostei da vibe da carioca. O que que eu quero contratar a carioca pra fazer alguma coisa? Quais são os ramos Então, que você tá atuando? a Carioca, passando para a parte de eventos, a gente é uma produtora. É o que eu gosto de fazer, é o que eu sei fazer. Então, isso eu acho que na pandemia eu falei, não quero mais saber de evento. Porque você se vê. Mas é um vício, né, Fernanda? É um É um vício. vício. Não tem jeito. É muita Né? adrenalina, Não muito tem bom. jeito, exatamente. Então, assim, com a pandemia, eu mexia com dois tipos de comércio que foram os dois mais abalados. Era o restaurante Uhum, e a eventos, né? Então, eu fiquei 2 anos sem emitir uma nota, né? Complicado. uhum. E aí eu decidi que eu não queria mais e tal, não vou, não vou, não vou, não vou. Mas aí os eventos estão voltando, eu não consegui dizer não vou, né? Ele está aqui, eu estou aqui também, a gente tem uma química, então não tem jeito. Eu fui. Eu fui, já estou produzindo um para junho, já estou com alguns outros em orçamento, enfim. Então, não pretendo parar com eventos, né? Na área de evento, o que que a Carioca pode somar contigo? O que que a Carioca pode te ajudar? Em tudo, desde tirar o evento do papel, né? E como eu falei, eu sou uma produtora de evento. Então, eu te ajudo a elaborar, planilhar o seu evento, levantar custos e operacionalizar ele, né? E fazer ele acontecer. Eu lembro que até eu acho que ainda está na página da Eventos, eu acho que ainda está lá, seu evento tão sonhado por nós realizado, né? Ai, que Eu legal. te ajudo a realizar o seu evento, o seu sonho. Eu gosto muito da área corporativa, o Uhum. meu foco maior é a área corporativa. Durante aqueles 5 anos foi muito esportivo, né? Mas eu sou mais voltada para a área corporativa, mas, cara, eu não sou engessada a nada, né? A Carioca, ela, eu acho que a expertise, independente da área que você precisa atuar, você Uhum. tendo expertise, a bagagem, a experiência, você consegue fazer tudo. Então, eu já fiz desde festa de 15 anos, festa de 13 anos. Eu fiz uma festa no Carioca lá, que foi para 200 pessoas, foi a coisa mais linda. E, assim, lógico, a cliente tem que entrar na onda contigo, né? A ideia eu tenho, né? Uhum. Se ela tem o dinheiro e quer gastar, a gente faz acontecer bonito. Então, na parte de eventos é isso. Na parte de restaurante, o que que a Carioca pode somar? Ela pode somar com o espaço, né? A gente, com toda a parte de A e B, então eu faço desde um coquetel mais elaborado, um jantar, ou um coquetel volante mais simples, ou apenas abrir o espaço e cardápio aberto, onde a pessoa, cada um paga. Esse lance que em Brasília é muito usual, né? Vou comemorar meu aniversário. Cada um paga o seu, comando individual. Uhum. Lá no Carioca, você comemora o seu aniversário sem aquela encheção de saco, de muita gente gritando do seu lado ou alguém fumando, porque quem está ali são os seus convidados. Fica quase que um evento particular para você, né? E ainda assim sem custo, porque os seus convidados, cada um paga o seu. Então, a gente tem o espaço, a gente tem para te oferecer a parte de A e B completa, a gente tem para te oferecer a parte de artística, né? Ah, eu preciso colocar um show. A gente tem ali também. Então, isso na parte do Carioca Bar, a gente também consegue, que aí engloba com gourmet, né? Uhum. Carioca E Gourmet. aí, e lá durante funciona que período? Qualquer pessoa pode entrar? Como é que é? Então, o Carioca Bar, ele abre de terça a domingo, né? E sim, apesar das pessoas não saberem que pode Uhum. entrar, porque é dentro da sociedade hípica, né? As pessoas falam, ah, não, lá é só sócio. Engana-se quem pensa isso. Engana-se quem pensa, ah, por ser dentro da sociedade hípica, o valor deve ser absurdo. Não, Engana-se também, nosso valor é super justo. Aliás, justo para o cliente e injusto para mim. Eu estou começando a ver isso. Porque tudo subindo e meus precinhos lá mantidos. Mas a gente não cobra taxa, né? Então também é um outro ponto a favor da gente. Você pode entrar, para na cancela, fala que vai no Carioca, ou tomar um café, ou almoçar, enfim, ou uma tarde, um chá da tarde.
Você tem um estacionamento privativo ali, né? Então, assim, cara, todos são muito bem-vindos. Vai ser um prazer, querendo ir lá conhecer o Carioca, a Carioca, né? Vai ser um prazer receber cada um. O E, carioca também, o gatinho, tem, tem a Carioca. vários gatinhos. Tu pode levar também seu Pet cachorrinho. friendly, só vá se gostar de bicho, gente. Afinal, ninguém vai para uma hípica que não Aham. gosta de, né, de bicho. Então, mas acontece, viu? É. Acontece. Mas tem a Carioca e você sabe que eu não era chegada a gato, né? Gato. Tu contou a história da Minha carioca que mãe ela já, grudou em tu. minha mãe já teve 10 gatos e eu falava, não gosto. E essa bicha, ela me adotou, gente. O que eu posso fazer? Grudou Me em mim. rendi, grudou em mim, me rendi. Faz de mim de gato e sapato, igual o Whats. Os dois. Pronto. É, E então, gente, quem conhece, quer conhecer, né, o Carioca Bar, fica ali na Sociedade Hípica, como a Fernanda falou, que fica ali perto do zoológico. Então, só se você botar também no Uber e no Waze, em qualquer lugar vai qualquer aparecer. aplicativo. E, gente, eu almocei lá. Ai, que delícia de comida caseira. Não, e carioca tem que ter o feijão preto, né? Eu Que não sei delícia. quem inventou que feijão carioca é aquele marrom, gente. Também é minha pergunta de infância, que até hoje nunca ninguém respondeu. Não, Estou gente. esperando a resposta. E se eu descobrir quem foi, eu Também mato. conta. Se ele não morreu ainda, vai morrer comigo. Porque não existe isso. Feijão Não carioca existe. é o feijão preto, aquele feijão bem Ai, feito, bem delícia. Com temperadinho. bife e batata frita. Falei, ai, É. gente, minha comida, Comida bem afetiva. carioca, Ai, né? bem carioca. Bem carioca, é verdade. Fernanda, é assim, ó, pra quem não sabe, eu conheci a Fernanda, foi trabalhando pra ela. Exatamente. E quando eu me formei em nutrição, e no que eu falei, gente, acho que desde que eu nasci eu estudo, eu quero parar um pouquinho de ficar dentro de uma sala de aula. E eu amava eventos. E fazendo evento, conheci a Carioca. E depois ela me chamou pra trabalhar com um jogo do Flamengo. Eu falei, gente, eu acho que eu vou até de graça. Que legal, que é o futebol. E resumindo, o Adilson também joga bola, meu filho. E tava ali no bolo junto comigo. E no final tudo deu certo. Fernanda ajudou meu filho a realizar o sonho de entrar com o Flamengo dentro do campo. E eu falo assim, Deus patrocina nossos sonhos, né? Patrocínio, exatamente. Assim como nunca eu pensei que isso ia acontecer, mas eu tava trabalhando junto, a Dilson entrou junto com, No campo, né? no campo, e aí abriu várias outras portas também. Exatamente. E agradecer, Fernanda, por você ter vindo. Imagina, eu que Por a gente ter agradeço se o convite. reencontrado agora de novo. Que olha, eu tô super feliz com esse reencontro, viu? Se Deus quiser, vai ser um reencontro de sucesso aí. Sim, porque a Fernanda é uma potência muito grande, eu falo assim, né, pra qualquer... Eu acho que nem homem pega as responsabilidades que a Fernanda pega. Mas ela é louca. Mas é uma louca consciente que sabe, bate no peito e sabe que domina. Exatamente. E é isso, verdade. É aquela história da forma, né? Foi toda feita para ser homem. Na hora que extraiu, botou um cabelo grande. Mas 2023 vão ser portas abertas, Se muita Deus coisa boa abençoar, vindo, né? Porque, igual a gente fala, nós. não existe tanta empresa assim que realmente realiza. Assim como a gente estava falando da questão das recepcionistas, né? Eu falo, gente, é muita gente que tá lá porque é obrigada, é só por causa do dinheiro. Eu falo assim, a gente tá por causa do dinheiro, Sim, mas todo faz, mundo. já que tá lá, vamos Faça o fazer seu bem, melhor. faz melhor, É, aproveita. é Eu tava isso. conversando aqui no bastidores com o Everson, que é nosso produtor também aqui do podcast, que a gente tá no ambiente e fala assim, eu aproveito, gente. Eu entro É no, isso eu aí. mergulho e aproveito o que tá ali no momento. Então, obrigado por você ter vindo, aceitado o convite e entender um pouquinho mais da sua história. Porque a gente entende um pouquinho da metade pra cima, né? As pessoas veem, né, o próximo, assim, numa situação, não sabe o que passou para chegar nela, né? Acha que é fácil. E aí as E, na pessoas hoje em dia, verdade, como você falou, é muito do mimimi, não respeita o processo, né? Tem gente que começa a empresa um ano e tá reclamando que não tá lucrando, que eu falei, gente, calma. Exatamente. Quantos anos que tem que passar? Muitos anos que tem que carregar pasta para entender, porque quem realmente passou pelo processo entende o quão difícil é e o quão gratificante é chegar, né? Vencer. Uhum. Mas é isso, eu acho assim, que nem a gente está falando, muito mimimi, muitas bandeiras levantadas, que as pessoas não sabem nem que tipo de bandeira está levantando, mas é para levantar, é para fazer a confusão. Fazer uma bagunça. Tô aqui, ó, com a minha bandeirinha. Mas se você chegar para uma conversa séria, ela não sabe nem por que está levantando aquela bandeira. Então eu prefiro ficar na minha, eu tento fazer o meu melhor. A minha bandeira é o meu trabalho, né? Então, eu acho que é isso. A gente tem que levantar a própria bandeira, né? Lógico que respeitando sempre o próximo, lógico que tentando eliminar todos os preconceitos. Mas se a gente focar mais para a gente para de focar no outro ali. Focar no outro mal focado, né? Sim. Porque o pessoal adora focar errado no outro, né? Vamos focar mais em si, né? Isso. E no finalzinho, sempre a gente pede uma frase de impacto, algo que você fala assim, não, essa frase, quando eu tô
tipo, desanimada, alguma coisa, a minha frase rema da minha vida. Cara, Pega no pulo, né? essa você me pegou no pulo. Eu não tenho uma frase impactante. Juro para você que eu não tenho. Às vezes até sai alguma coisa, mas eu acho que uma frase, acredite no seu potencial, porque você é mais forte do que você acredita, né? Eu acho que essa frase é bem minha mesmo. Eu acho que as pessoas às vezes não conseguem se enxergar, né? O quão potente ela é. Então, às vezes é preciso o outro falar, Uhum. reforçar de novo para você falar, peraí, gente. Então, assim, acredite mais em si mesma, acredite que você é forte, principalmente as mulheres. Nós somos fortes. Nós conseguimos fazer o que os coleguinhas ali não conseguem, viu? A gente faz duas, três coisas ao mesmo tempo. Eles não. Então, assim, não tem que se preocupar se eles acham a gente forte. Se ache forte. Uhum. Eu acho que esse é o foco. Se ache capaz, se ache forte. É por isso, como você falou, eu bato no peito. Porque, cara, se eu acho, eu consigo. Quando a nossa mente acredita, o corpo acompanha. Vai, é. Né? Então, eu acho que seria isso. Não tem uma frase impactante, mas eu acho que é mais uma dica mesmo, né? Acredite mais em você. Acho que é isso. Isso aí. E a Fernanda é uma grande líder, né? Porque você geria liga, a gente estava falando do estádio com 60, até 80 mil pessoas, Fernanda. Meu Deus O do céu, público foi né? 80. E tem uma frase que eu gosto muito, que se você não é líder, se você não lidera a si mesmo, como vai liderar praticamente 80 mil pessoas? Porque é gerir ali Exatamente. por onde sai, o que que faz, né? Isso é É, muito importante, muito impactante. Então, agradecer a Fernanda e que eu obrigada. falo assim, a história da Fernanda que saiu de manicure para cuidar desse grandiosidade que é um estádio de 80 mil pessoas. Você teria coragem? Claro que é um grande processo, mas não é para qualquer um não, né, gente? As Isso. oportunidades na nossa vida chegam. Muitas vezes a gente não tem coragem, não está preparado para Exatamente. elas. Exatamente isso. Isso aí. Então, fica por aqui mais esse Pode Mais Mulher, podcast da empreendedora de sucesso. É uma mulher mais potente, mais forte do que a outra, né? Falar outra palavra. Mas vocês entenderam. Mas Foi é com isso essa. mesmo. Foi com essa. Bate nos peitos e joga aí a bola pra você, porque você pode mais mulher.